Vamos pensar agora o respeito à identidade étnica, os valores, as crenças das crianças e dos adolescentes. Eu estava dizendo que o racismo é institucional também, né? E as instituições, elas têm aquilo que o Alessandro explicou, os seus pré-conceitos. Ela já é formada daquela lógica, porque nós temos isso. E a gente leva isso para a instituição. Mas na instituição, isso se... Olha quantas vezes a instituição se institucionaliza, isso se inscreve. E então a gente começa a dizer, essa instituição é católica. Essa instituição, ela é de fundo, é uma ONG. Ela é... Nananana. E tudo isso vem com uma série de atributos, de ideias, etc. E tal. E a gente vai criando, então, as regras, muitas vezes duras, daquela instituição. E quando a gente não pensa o caráter étnico e racial dessas regras, a gente pode ferir determinadas inscrições. O que eu estou dizendo? Não é incomum. A gente acabou de ver agora essa semana, né? A Carmen Lúcia lá falando da religião nas escolas, que vai ficar para uma pessoa decidir a religião daquela escola. Só que essa escola é pública, né? Então, vai ficando muito difícil pensar qual a religião que vai ser escolhida e como para fazer parte daquela escola. Então, quando eu chego e falo, olha, todo mundo aqui, a hora que chegar, vai ter que rezar uma Ave Maria no Saica. Antes de comer, todo mundo vai rezar uma Ave Maria. Ou, no dia do aniversário, a gente vai cantar Derrama, Senhor. Tá? Nada contra essas músicas. A questão é quando ela está imposta dentro de um espaço, que é um espaço formativo, e isso não contempla as outras religiões. Então, eu também não sei responder. Vocês perguntarem para mim, então como é que a gente ia fazer com o ensino religioso? Tem algumas ideias, mas possivelmente elas também vêm atravessadas pelos meus valores. Agora, essa forma, ela está conectada àquilo que foi dito, que é de uma ideia eurocêntrica. Tá? Então, vou dar um exemplo, talvez, bem importante, já que a gente está começando. Deixa eu ver que slide que a gente está, para não me perder aqui. Que aqui a gente está falando do ECA, né? Então, o ECA, ele está dizendo de identidades, valores e crenças das crianças e adolescentes. Mas ele pressupõe identidade cultural e étnica das crianças. Então, eu não estava tão perdido assim. Então, quando eu estou discutindo religião, eu estou falando também de possíveis identidades religiosas, mas é curioso, porque o candomblé e a umbanda o candomblé é considerado não só uma religião, mas um aspecto cultural. Então, ele poderia entrar determinados ensinamentos por outra vertente, que não é religiosa, mas por uma vertente cultural. Mas esse respeito a essas identidades, muitas vezes nos nossos espaços, eles não são postos, porque o tipo de material, desde material gráfico que a gente tem, o tipo de veste, a exigência de uma lógica corpórea e etc. e tal, muitas vezes não respeita essa condição. Então, para ficar mais palatável, quais são os saicas, os abrigos e tal, que tocam MC Sofia? Quais são que tocam hip hop, que tem as rodas de capoeira, que tem os grafites na parede, que tem... mas aí vem uma secretaria e diz, não, a gente vai padronizar. Os saicas tem que ser tudo da mesma cor. A saúde é assim. Todos os equipamentos têm que ser verde. Verde claro, aquele verde ambulatório. Sabe, que você sabe, você fala, eu estou entrando num lugar da saúde, né? Ou a escola, que a gente chega aqui e a gente fala, eu estou num auditório. E muito possivelmente, na primeira faculdade do mundo, que foi no Marrocos, e que foi
foi na África, em Marrocos, e que foi criada, fundada por uma mulher, chamada Fátima, muito possivelmente não tinha essa lógica. Mas, quando a gente entra num contexto eurocêntrico, as carteiras vêm uma na frente da outra, tem um jeito de entrar, tem que ficar em silêncio para o professor falar. E aí, a gente faz esses abusos, a gente estoura o tempo, a gente faz aquilo lá. Brincadeira. Porque aí a gente está autorizado por essa lógica. Eu dou a palavra, e aí alguém quer falar? Essa ideia, ela é desrespeitosa no que a gente estava chamando de democracia, de ideia cooperativa. Então, só aqui a gente já não tem um formato cooperativo. E a gente está cerceado por isso por inteiro. Em especial quando a gente fala de crianças, em especial quando a gente fala de crianças negras. A todo tempo, a ideia de autoridade está posta para crianças negras. Porque a gente escutou recentemente que o tipo de abordagem policial que deve ser feita na periferia é diferente da abordagem policial que deve ser feita nos bairros nobres. Quem disse isso não fui eu, foi o secretário de Segurança Pública do governo estadual. Então, se ele está dizendo isso, ele está instituindo um modo distinto de lidar com determinada classe, com determinado... A gente sabe que tem raça nas periferias, onde que a maioria da população negra vive. Então, a gente está, em nome de uma suposta autoridade, e aí não é à toa, então, que a mãe, o pai, a cuidadora, quando lida com a criança negra, fala, olha, se a polícia chegar, abaixa a cabeça, põe a mão para trás, fala assim, senhor, e já passa todas as supostas regras que ele deve lidar, porque sabe que se ele não fizer assim, ele tem chance de virar um dado estatístico, de ir para a desova, e etc. e tal. Então, esse respeito à identidade étnica, aos valores e crenças da criança e do adolescente, a gente faz de modo muito controverso. O que a gente ensina para as crianças negras é isso, olha, quando o policial chegar, então esses passam a ser os valores e as crenças das crianças negras. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que na atividade, quando tinham perguntas como, alguma vez você já relacionou a sua questão racial a determinada coisa, andar na rua, nanana, e algumas pessoas iam para trás e outras iam para frente. Porque tem um grupo que nunca precisou pensar nisso. E tem um outro grupo no banco, a catraca. Por que você vai pensar isso? Isso tem a ver com a minha cor. Agora, eu já estou desde pequeno sendo ensinado, olha, o que significa catraca para mim e o que significa catraca para ti. É o mesmo objeto, materialmente falando, mas com um significado e um significante muito distinto. O que significa escola, o que significa professor, o que significa polícia, o que significa abrigo, o que significa educador, o que significa, para crianças brancas, o que significa família. O que significa visita. Quando vem lá a visita, alguém vai lá escolher. Enfim, mas a gente vai chegar nisso. Acho que dá para passar. Até porque o efeito disso é na saúde mental. O efeito disso é na saúde mental. E aí, a saúde mental, ela vai impactando de formas distintas. E as duas de forma transtornada. E aí eu estou usando o termo transtornado, não de um modo psicopatológico. Não estou dizendo que todo mundo é doente. Não é isso. Mas um efeito que não é real para as diversas raças. O que eu quero dizer com isso? Essa não é uma ideia minha, é uma ideia de uma psicóloga negra chamada Maria Aparecida Silva Bento. Ela vai mostrando que esse tipo de criação que a gente oferece para crianças negras e para crianças brancas, e aí por que eu estou usando só a categoria negro e branco? Porque no Brasil, diferente de países europeus, por exemplo, você pegar um árabe na Europa, ainda mais nesses momentos, ele não é branco. Porque aqui o racismo é pelo fenótipo. O que é fenótipo? É característica física. Então, o teste também evidenciou isso, mas quanto mais características negras, fenotípicas, físicas nós temos, mais no fundo da sala a gente vai estar.
Então, o que naquele teste? Então, o que eu quero dizer com isso? Da desumanização de traços negros. Os nossos lábios viraram beiço. As nossas cinturas viraram ancas. Certo? O nosso cabelo virou cabelo ruim. Então, tem uma desumanização de determinado traço físico, que gera efeitos psicossociais. Então, a mulher negra é forte, e é por isso ela recebe menos anestesia no parto, por isso elas morrem mais no parto. Os dentes dos negros africanos de marfim, a gente escuta cada coisa, né? E por isso recebe menos anestesia, por isso tira o dente com alguns tipos de procedimento que quase não se usa mais. E isso são pesquisas, tem importantes pesquisas que vão mostrando isso, todas disponíveis e tal. Uma pesquisa que mostra isso é a pesquisa de mestrado de uma psicóloga negra chamada Mafuane Odara, que entrevista uma série de profissionais de saúde, em especial médicos, e eles vão dizendo, então, das condutas sustentadas nessa ideia preconceituosa e estereotipada. Tá? Então, a saúde mental das crianças e dos adolescentes negros também são afetadas, que é o que o vídeo mostra, e depois eu vou enviar o slide para vocês vão poder assistir aquele vídeo que não abriu, que lá mostra vários relatos reais, mas são artistas que fizeram a gravação, mas vários relatos reais de situações que aconteceram com crianças e adolescentes negras, e deixa muito evidente o que está sendo dito. Então, esse ambiente que a gente cria, que estigmatiza a criança negra e que ela não se identifica, porque não tem a ideia de espelho, ela não consegue se ver em quem atende, quando ela olha para a televisão, quando ela vai no médico, quando ela olha para o professor, quando ela olha para a coordenação. Tem uma amiga minha e do Alessandro, que ela decidiu que ela ia encontrar uma escola na região onde ela mora, que é Perdizes, Pompeia, que os negros não tivessem só em situações consideradas subalternas, embora eu ache esse termo medíocre. Mas ela queria posições onde tivessem negros em coordenação, dando aula, na diretoria de ensino, e ela andou todos os colégios particulares da Pompeia de Perdizes e não achou nenhum. Então, muito rapidamente, o filho dela iria aprender que tem lugares para brancos e que tem lugares para negros, desde o ensino da primeira infância. E isso faz algumas marcações. Mas toda criança negra vai se relacionar assim? É claro que não. O próprio Frantz Fanon já dizia isso, que a capacidade que a gente tem de singularização, porque senão estaríamos todos fadados à loucura, né? Há uma capacidade, uns chamam de resiliência, outros chamam de ressignificação, tem muitos nomes que a psicologia dá, mas há uma capacidade que a gente tem também de se sustentar, sobreviver e também gozar em espaços ainda assim dentro dessas lógicas. Tá? A gente está aqui, né? A gente está vivo. Mas isso não significa que a gente tem, então, que manter os espaços assim. Acabou, né? Próximo. Uma partida desigual. Talvez se clicar no centro. O Brasil é o país do futebol. A gente tem 783 clubes oficiais, divididos nas séries A, B, C e D. Sem falar que todos os dias são realizadas mais de 1000 partidas em quadras, campinhos, praias, ou no meio da rua mesmo, as famosas peladas. E nos finais de semana, pode multiplicar esse número por 10. O Brasil também é conhecido como o país da diversidade. Tem brancos, negros, índios, asiáticos, mestiços. Mas ao contrário do que acontece numa partida de futebol em que o que importa é a habilidade, a inteligência e o talento com a bola no pé, a cor da nossa pele interfere diretamente nas chances que temos para progredir e conquistar sonhos. Quando se trata de oportunidades e igualdade de direitos, o país ainda está no banco de reservas. A maioria dos negros no Brasil esbarra com estatísticas no mínimo perturbadoras para um país que se diz livre do preconceito racial. O Brasil ainda tem 16 milhões de pessoas em condição de pobreza extrema, aquelas que nem sequer têm dinheiro para comer 3 vezes ao dia.
Desses 16 milhões, 71% são negras. Os negros também estão mais expostos ao abandono escolar e ao analfabetismo. Entre jovens com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever, há 2 vezes mais negros que brancos. Outro dado preocupante diz respeito à violência. O número de jovens negros assassinados é 3 vezes maior que o número de jovens brancos que morrem na mesma situação. Agora, digamos que uma pessoa negra consiga escapar da fome, da violência e do analfabetismo. Ainda assim, ela vai ter que encarar uma série de desafios só por causa da cor de sua pele. Mesmo com notas acima da média, universitários negros afirmam sofrer algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico. O número de executivos negros ocupando cargos de chefia também é menor do que o de brancos nessa mesma posição. Você conhece algum? Os negros também representam a maioria dos trabalhadores informais no país. No Brasil, existe preconceito racial. Ele está presente nas estatísticas, nos olhares. Cada vez que você diz, ele é bem moreninho. Cada vez que você hesita em falar a palavra negro. A gente sabe que não dá para mudar essa situação do dia para a noite. Mas com oportunidades para todos, podemos sim construir um país mais justo e sem preconceitos. Afinal, todo mundo, não importa a cor da pele, merece respeito, merece a oportunidade de mostrar o seu talento, merece ser feliz e ter tranquilidade para bater uma bolinha no final de semana, porque ninguém é de ferro. Vamos começar agora? Baobá, Fundo para a Equidade Racial. Oportunidade para todos e todas. Então, acho que esse vídeo mostra, num escopo bem amplo, como o preconceito racial ele atinge materialmente diversos campos, não só o campo interno. A gente está falando de saneamento básico, moradia, adoção, a gente está educação, violência, segurança. Então, o vídeo ele traz uma série de dados estatísticos reais que vão mostrando a diversa dimensão que isso tem e o quanto que a gente nega esse dado do racismo na linguagem. Moreninho, ele é escurinho. E aí os lugares que isso também vai ganhando, que é a expectativa. Então, nossa, eu tive uma aula lá com um professor negro da USP. Se fosse um professor branco, a gente não diria, eu tive uma aula com um professor branco da USP. O significante branco, ele não se faria presente. Nossa, que mulher branca, bonita que você é. Talvez você não escutou isso. Agora, talvez outras mulheres já estão, nossa, que mulher negra bonita que você é. Ou, você viu aquele carro do brancão? Caramba, você viu o carrão do negão? Coisas que a gente fala só para a gente ir entendendo como o nosso imaginário social já é composto de determinadas ideias. Então, que um carro bacana, quem vai ter é determinado grupo racial, que a beleza é de determinado grupo racial, que o notório saber é de determinado cargo, é de determinado grupo racial. Então, a linguagem nos dá uma ferramenta enorme. Ai, de qual criança eu estou falando? Daquela moreninha lá. A gente faz isso a todo tempo dentro do SAICAS. E não só. Desce lá, você vai ver uma moreninha. É ela. Então, isso se reverbera dentro da adoção. E aí eu nem preciso me alongar muito nessa questão, porque vocês, melhor do que eu, sabem muito bem disso. Mas acho que vale a pena pensar, pelo menos, nos dados. E aí acho que dá para pôr no próximo slide. Então, em março de 2015, o Cadastro Nacional de Adoção possuía 33.044 pretendentes, dos quais 8.911, ou seja, 26%, somente aceitavam adotar crianças brancas. Então, você pegava o cadastro, isso já estava escrito. 26%, não é que eles preferiam, somente aceitavam crianças brancas. O dado torna-se mais estarrecedor ao notarmos que no referido mês havia
5.652 crianças cadastradas para adoção, ante os 33.044 adultos que queriam adotar. Isso quer dizer, a gente esgotaria as crianças no brinco. Porém, quando você pega o preferencial cor e o preferencial idade, a gente tem a realidade que vocês vivem no dia a dia. Então, uma sociedade adultocentrada, ela não acredita que é possível formar, educar, a ideia de forma, né? De formar um adolescente, passar valores para um adolescente. E ela não quer, porque ela sabe de tudo aquilo que estava no slide anterior, um adolescente negro, porque ela fala, puta, pegar um adolescente, aí pode morrer, pode fazer não sei o que lá. Então, eu não sei se o racismo é tão velado assim. A gente sabe muito bem das condições sociais do mundo que a gente criou em relação à idade e raça. E isso se reverbera na prática de adoção. Então, o racismo no Brasil, ele é escancarado. Ele não é velado. Ele é velado na sua dinâmica. Também penso que não. Porque os próprios dados mostram quem mata, quem morre, quem não pode zelar pelo filho morto. Então, o racismo no Brasil, ele é... Então, a gente usou por muito tempo esse termo, que o racismo ele é escamoteado, ele é velado. Mas quando a gente chega, eu acho que a nossa dinâmica é velada. A gente tem uma lente que ainda não permitiu a gente se autorizar a legitimá-lo. Então, essa lente faz com que a gente coloque um véu. Mas o véu é curioso. Sabe o véu mosquiteiro, que a gente chama de mosquiteiro? Ele é a metáfora, porque ele não impede a gente de ver o outro lado. Então, o racismo ele tem essa condição do véu. Ele pode até nublar, mas a gente sabe muito bem o que há de cada lado. É, como dizia a Edipisa, uma parede ou um teto, só que ele é de vidro. Tá? Vamos para o próximo, e aí acho que a gente vai esgotando. Esse vídeo, ele é curto, bem curtinho, e ele é para mostrar como que o nosso imaginário social é nutrido e qual o lugar do adolescente negro, do adolescente amarrado branco. ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir. Bieber está irreconhecível. Cuspiu em fã, deixou pau, pichou muro, dormiu com prostitutas. Prato cheio para os paparazzi e fofoqueiros de plantão. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Mas atire a primeira pedra quem nunca foi um rebelde sem causa, quem nunca questionou seus valores, quem nunca se perdeu de si mesmo ou procurou se encontrar. A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Os médicos dizem que é normal, é a síndrome da adolescência. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. Para anônimos e famosos como Justin, é fase de turbulência, hormônios em ebulição, conflitos, agressividade. É a busca da própria identidade. Peguem leve com Justin. O menino está só crescendo. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Então, eu vou ficando por aqui. Esse é meu último slide. Não esse do vídeo, mas esse. Quem é menor e quem é adolescente em nosso país. Como o professor Alessandro bem destacou, se a linguagem é uma das nossas grandes ferramentas para a gente que denunciam e mostram a dinâmica racial do país, a gente insiste em usar um termo do Código de Menores para as crianças
pretas e pardas. E esse termo, ele é a todo tempo reproduzido, não só pela mídia, mas por nós também. Muito pela mídia, mas por nós também. Então, essa maquinaria que a gente pensa no ideia Foucaultiano enquanto Estado é o que nos nutre o imaginário, é também o que nos nutre o imaginário social e vai, então, dando diferentes significados para brancos e para negros. E vai fazendo com que a gente se relacione diferente com brancos e negros. Aqui tem dois recortes. É um adolescente, vou usar nos termos dela, um adolescente famoso, branco, e um menor, marginal, negro. Então, a gente está inserido dentro dessa lógica. E é dentro dessa lógica que a gente atua. Eu espero ter colaborado, eu agradeço o convite. E agora, se der tempo, a gente vai trocar uma ideia. Valeu?